Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Hoje eu vim trazer uma resenha diferente pra vocês. Vocês já ouviram falar de livro de artista? Porque a resenha que eu trago hoje é de um livro de artista, é um ensaio, e eu estou falando do Incorpórea, Introspecções e Memórias de um Processo Criativo, da Verena Kell. Então, o que seria um livro de artista, um book art? A gente sabe que literatura é um tipo de arte, mas quando a gente fala de um livro de artista, a gente não tá falando simplesmente desta arte veiculada a partir de um livro. A gente tá falando do livro também como um objeto artístico, desenvolvido e pensado para ele em si ser também um objeto de arte. É muito comum a gente pensar em book arts quando a gente tá falando, né, daqueles livros, às vezes, que eles trazem esculturas, as páginas às vezes são cortadas, remodeladas, toda para fazer, né, um objeto artístico diferente. Não é o caso desse livro de artista da Verena. Ele é também um book art, mas ele é um book art diferente desses outros. A começar porque a gente tá falando de um livro que foi publicado em formato digital, então a gente não tem o livro físico ali, e também porque ele é complementar a uma instalação artística desenvolvida pela Verena. Não só complementar a essa instalação, o livro em si funciona como arte pela própria maneira como a Verena trabalha as ideias ali e as palavras que ela utiliza, né, para passar essas ideias e impressões pra gente. Vamos do começo, então. A Verena Kell é roteirista e artista visual. Ela pesquisa narrativa para a realidade virtual e em 2017, na 4ª Bienal da Escola de Belas Artes da UFRJ, ela apresentou a exposição Incorpórea, que é uma instalação toda feita de gesso, peças de gesso modeladas no próprio corpo da Verena. E esse livro, o Incorpórea, ele traz então não só o processo criativo da Verena, o que seria de certa forma uma explicação para essa arte em gesso que ela desenvolveu, mas todas as impressões, as sensações, o processo de desenvolvimento da Verena que a levou a fazer essa instalação artística. Só para vocês terem, né, uma noção, ela já começa o livro fazendo um paralelo com essa arte dela e o exoesqueleto dos crustáceos, né? Então lagostas, camarões, enfim, crustáceos diversos, eles têm um esqueleto externo a eles, o esqueleto não é interno como nós. E durante o período de crescimento desses animais, eles precisam trocar essa carapaça deles, porque conforme o animal cresce, o exoesqueleto não cresce junto, então eles precisam trocar esse exoesqueleto. E a Verena fala, né, de seus processos de crescimento, de compreensão de si a partir dessas trocas de exoesqueleto, e que ela compreendeu após realizar toda essa arte em gesso, né, de fazer esse gesso todo através do corpo dela, que aquilo que ficou, aquilo que foi exposto, na verdade já era ruína, já era uma memória daquilo que tinha sido, uma imagem de algo que não mais existia, porque ela, após todo esse processo, já havia se transformado. Então daí a gente já vai ter essa correlação de algumas ideias, da ruína, aquilo que ficou, aquilo que passou, e também lembrança, memória, como tudo isso se mescla na gente, como tudo isso forma quem a gente é, mas são também retratos daquilo que já foi, daquilo que não mais existe. O livro, ele é bem curto, ele tem menos de 50 páginas, é uma leitura que você pode fazer de maneira rápida, mas que não significa que deva ser uma leitura superficial, até porque ela traz uma profundidade muito grande dessas ideias que ela apresenta, sejam por serem coisas muito pessoais, processos, né, muito interiores da subjetividade da Verena, mas que ela linka muito bem com outras questões, como a ciência, como eu mencionei. Então ela fala desse aspecto dos crustáceos, mas ela não se prende apenas à ciência biológica, ela vai falar de ciências sociais, ela fala da questão da semântica, estudos de semântica, ela fala de política, ela fala de sociedade. Por exemplo, né, a primeira troca que ela considera, né, a sua primeira troca de exoesqueleto foi ainda quando criança, quando ela percebe que houve aquela quebra, né, da ruptura da inocência da criança, então quando ela começou a adentrar o universo adulto, que é quando a gente perde essa inocência. E quando ela fala desse momento de infância, ela faz a reflexão de como crianças e idosos, em grande parte, ainda são seres à parte da nossa sociedade, como se a gente não levasse tanto a sério esses indivíduos, como se a sociedade fosse formada apenas, né, pelo universo dos adultos. Então aqui é só para dar um exemplo para vocês de como ela faz essas conexões, de como ela parte de experiências
de lembranças pessoais, de coisas que são tão íntimas para ela, e consegue fazer essas conexões com o geral, com a sociedade e principalmente com a arte. Ela traz inúmeras referências artísticas das mais diversas, sejam de filmes, livros, artes plásticas. Então ele é um livro muito rico também em referência e que é interessante a gente se debruçar um pouco nessas referências para entender as conexões que ela desenvolve. A psicologia é outra dessas ciências humanas muito presente no livro, até porque não tem como. No texto, a Verena aborda muito, os limites entre desejo, entre loucura, fala muito das questões do inconsciente, então não tem como ela não trazer também um olhar aí da psicologia, de estudiosos da psicologia. Mesmo que ela não se aprofunde nesses temas, todos eles aparecem pelo menos pincelados por ali. Ou seja, o Incorpore ele traz todo esse processo criativo pelo qual a Verena passou para poder desenvolver a arte dela, a instalação dela, mas ele não é simplesmente um texto que ele vai explicar, contar certinho como que foi as ideias que ela teve para desenvolver essa arte. O texto em si, ele é também artístico pela própria maneira de como se dá o relato da Verena. Ela não utiliza uma linguagem acadêmica, não é um texto objetivo, ele é um texto artístico, é um texto extremamente sensível, e que ele flutua, como no ritmo de conexões de pensamentos que vão se estabelecendo como num processo criativo. E ele também se dá como objeto artístico aí, porque ele também traz as imagens das peças de gesso que foram moldadas no corpo dela. A própria forma de como essas fotos foram tiradas, elas também se dão ali como um registro artístico, porque não é uma foto simplesmente, para registrar aquela peça, você registrou aquele momento. Não, são fotos que elas foram feitas de uma maneira artística, com as peças colocadas de uma maneira que passam também um significado, para além do significado simplesmente referencial e informativo. É uma leitura com certeza muito interessante, com várias camadas de interpretação, com referências e informações diversas que são passadas para nós, e mesmo que a gente esteja falando num nível mais introspectivo, subjetivo, daquilo que diz respeito à vivência da Verena, é sempre possível também a gente estabelecer conexões com isso, porque todos nós passamos por processos assim, aqueles momentos às vezes em que a gente se sente um tanto quanto perdido na vida e que isso causa mudanças muito grandes na gente. A Verena ela é muito honesta em trazer tudo isso, em falar das sensações, de dores, de momentos de confusão, e é sempre possível a gente estabelecer conexões com essas emoções. O livro está disponível no Kindle Unlimited para quem ficou interessado, tem link para vocês aqui no box de informações. Também já quero saber sobre as impressões de vocês, porque como eu mencionei, é um livro diferente, daqueles que eu costumo resenhar aqui no canal. Não deixem de baixar o exemplar de vocês, porque é uma leitura que vale bastante a pena da gente conhecer. Gostou desse vídeo? Aproveita e deixa sua curtida, isso ajuda demais na divulgação do meu trabalho. Pra quem é novo por aqui, seja bem-vindo, já aproveita pra se inscrever, ativar o sininho pra não perder nenhuma das notificações e também me acompanha nas demais redes sociais, que por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.